vou trazer para vocês um poste que vocês estão cansados de ver, né? Mas tem uma coisa que a gente vê todos os dias, a gente sai na rua, a gente vê, mas a partir disso a gente já consegue começar a entender aquilo que chega para nós enquanto a eletricidade, para poder entender daí para frente os fios, cada cor dos fios, e chegar naquilo que nós queremos para hoje, que é entender as diferenças entre esses fios. Tá? Nós temos ali a fase, o neutro, o terra, e em alguns casos várias fases, né, mais de uma fase. Então vamos entender isso para que vocês possam fazer inclusive a comparação, para quem já conhece Arduino, que já tá, né, já mexe com eletrônica, vamos poder fazer uma comparação. Às vezes é meio estranho, porque na eletrônica, quando a gente tem ali a tal da corrente contínua, a gente tem simplesmente um positivo e um negativo. Né? No Arduino, para ligar alguma coisa, a gente tem o VCC, né, que a gente chama, os 5 volts, como positivo, e temos o GND como negativo. Então, por que que na rede elétrica tem esse monte de coisa? Se a gente abre uma tomada, lá dentro da tomada, a gente vai ter, não é só 2 fios, né? A gente tem 3 fios, cores diferentes. Então a gente vai agora explorar isso para que vocês saibam exatamente como que funciona cada um deles. Então olha só, aqui olhando ali de volta para os fios elétricos, né, na rede de transmissão, lá em cima, na parte mais alta, é muito comum vocês encontrarem 2 fios, né? Na verdade, são esses fios que vêm lá desde da geração, passando pela distribuição, né? O sistema de distribuição de energia elétrica, ele é bastante complexo para que chegue também até nós a energia, né? Sem tanta perda de energia, mas de forma bem simplificada, isso está vindo lá desde a usina que está gerando. E o sistema elétrico, né, ele é bem complexo, enquanto não tem só uma usina. Né, o que chega para nós aqui em São Paulo está vindo, sei lá de Itaipu. Mais que isso, né, são várias usinas gerando, e é todo um sistema que recebe isso, transmite, para que a gente tenha, né, a energia na nossa tomada. Então tem também, além de usinas hidrelétricas, tem as eólicas, tem as nucleares, né, no caso em Angra. Eu nem sei se ainda, eu imagino que elas funcionam com certeza, né? Eu só não sei o quanto que elas são relevantes no nosso sistema elétrico, mas são usinas nucleares. A gente tem usinas solares. Aí eu tenho presenciado muitas empresas vindo para o Brasil, investindo em parques solares. São empresas que montam esses parques solares e depois vendem, ou empresas que exploram os parques solares que elas montam e vendem a energia. Enfim, não importa como isso é gerado, seja com água, com vento, com sol, é gerada essa energia, que nada mais é do que aquela diferença de elétrons lá na usina, deixando em uma parte faltando e na outra parte sobrando, e é isso que vem até nós por esses fios. A gente, no final de hoje, eu vou explicar para vocês a diferença entre a corrente alternada e a corrente contínua, tá? Mas até chegar lá, a gente não precisa se preocupar muito com essas diferenças, por isso que eu vou fazer, em alguns momentos, essa comparação, tá? Usando o que a gente já conhece no Arduino, que é um fio positivo, outro negativo, e o circuito elétrico é basicamente a passagem de corrente saindo de um polo indo para o outro. Então, com esse conceito já vai ser suficiente aqui para a gente entender bastante coisa. Então, vamos entender que a gente recebe, né, essa energia, e essa energia, ela para que chegue até nós, ela vem com uma força muito grande, né, indo já para o termo correto, uma tensão, né, muito alta. Daí vem o termo alta tensão, tá? Ou média tensão, se a gente for mais específico lá no sistema de distribuição, tem uma parte que eles chamam de alta, tem outra parte que eles chamam de média, mas a gente pode simplificar aqui
tudo que está lá na parte de cima aqui do poste, vamos chamar de alta também para facilitar. E aqui a gente está falando, gente, de uns 10 mil volts, mais ou menos, para cima, tá? Então, comparado com os 110 que a gente tem na tomada, realmente é muita coisa, e por isso, né, é muitíssimo perigoso. Se alguém chega perto, por exemplo, quem solta pipa, né, o papagaio, ou nem sei o nome mais que o pessoal, né, de repente, que usa, é muito perigoso. Você, com um simples fio, você pode encostar nesses fios, e é muita força, muita tensão. E por quê? Para que essa energia chegue até nós, né? Tenha a menor perda possível, porque por distância, né? Se é pouca força, essa força ela vai se perdendo na distância da transmissão dos fios, e seria uma energia que está sendo gerada e não chega até nós. Então, tem que ser muita alta tensão lá em cima, para que depois, usando esses transformadores, por isso essas caixas que às vezes a gente vê né, explodindo, aquele show de, parece fogos de artifício, simplesmente é um equipamento que ele vai reduzir essa tensão para chegar nas nossas casas. Tá? Então, esse transformador, ele está ligado ali em cima, né, lá na rede de alta tensão, passa pelo transformador, aquilo não só reduz a tensão, como também trata essa tensão. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco o fio do neutro. É um recurso que vem desde esse transformador para as nossas casas. Então, tratou isso. Vejam, aqui tem 4 fios, né? Um deles é esse tal do neutro aqui, tá? Que é um sistema, né, dentro do transformador, que faz com que a gente tenha a geração de um 4º fio. É estranho isso, né? Entra 3 fios e saem 4, por conta desse neutro que é tratado aqui dentro. Tá? Não é correto fazer isso, mas só para a gente continuar esse raciocínio, trazendo o que a gente entende lá da corrente contínua do Arduino para essa energia que a gente está falando aqui. O neutro, ele se assemelha ao GND, tá? E os outros se assemelham ao positivo, tá? Então, reparem que a gente, para ligar um aparelho, a gente vai continuar usando 2 fios, né? Mesmo que a gente tenha em casa, a gente tenha a entrada de mais do que 2, a gente vai ver daqui a pouco que para uma determinada tomada não vem os 4 fios, virão só 2. Então, nós teremos ali ou esse neutro ou os outros 2. E o que a gente vai ter de tensão dentro de casa, numa determinada tomada, ou no chuveiro elétrico, ou numa lâmpada, é resultado de 2 desses fios, seja lá, desses 4, são 2 que chegam, e aí a diferença de tensão entre um e o outro é que vai dar a tensão que a gente vai ter naquele ponto. Tá? Então, por isso que a gente tem, dentro de uma mesma casa, algumas tomadas podem ter, por exemplo, 110 ou 127, né, em alguns casos sendo até mais preciso, simplificando, tá, gente? Vamos chamar de 110 só para simplificar. Em algumas casas a gente tem 110, em outras a gente tem 220, não casas, né, em algumas tomadas, alguns pontos. O ar-condicionado tem 220, mas as tomadas têm 110. São, ou seja, diferentes combinações desses fios que a gente vai entender agora na sequência. Tá? Então, aqui é importante entender isso. A gente está recebendo 3 fios que eles, se a gente pegar 2 desses 3 fios lá em cima e comparar entre eles 2, vamos ter uma tensão, uma diferença entre os 2. Tá? Qualquer um dos 2. Eu pego o primeiro com o terceiro, o primeiro com o segundo, qualquer um dos 2, se a gente for medir, a gente vai ter ali uma diferença de tensão entre eles. Isso entrando no transformador, reduz e gera ainda esse outro fio de neutro. Bom, entendendo um pouquinho isso que eu estou falando, o que a gente vai ter aqui na sequência? Deixa eu passar aqui para frente. O que a gente vai ter na sequência? Aqui.
reparem o seguinte, né? Se a gente for seguir aquele fio que sai ali do poste e entra em nossas casas, existe o sistema de entrada desses fios são chamado de padrão, tá? Ou seja, inclusive se você está construindo, né, o que você precisa fazer é instalar esse padrão, seguindo as normas, para que então você peça para a companhia elétrica, faça a ligação elétrica até a sua casa. Então, enquanto não tem esse padrão, né, por onde entram os fios na sua casa, até um quadro principal. Um quadro é aquela caixa de disjuntores, né, de chaves. Então, normalmente você vai ter um quadro principal, é nesse quadro que tem ali o relógio, né, onde ele está medindo o quanto você está consumindo de energia, e tem as chaves, e para chegar os fios lá da rua até esse quadro, você pede para a companhia elétrica fazer essa ligação. Então, essa ligação, se vocês tiverem acesso, puderem ver, né, a entrada dos fios na casa de vocês vão ver que algumas casas recebem 3 fios, outras recebem 4 fios, vai depender da região, vai depender do seu contrato com a companhia elétrica, vai depender se é uma casa residencial, se é uma fábrica, né, que precisa de uma atenção mais especial, uma tensão um pouquinho mais alta do que o que a gente tem em casa. Vai depender de todos esses fatores, né? Então, o importante, né, é a gente entender que um desses fios a gente vai encontrar o fio neutro. Eu já vou explicar o que é esse neutro daqui a pouco, e os outros fios são os fios de fase. Tá? Lembrando que o neutro ele vem lá do transformador. Tá? Não vem lá da usina hidrelétrica, não, ele vem ali do transformador, o neutro, e os outros, né, que são as fases, apesar de virem do transformador, eles acabam recebendo a energia que vem da distribuição. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses 3 fios, um deles é uma fase, os outros 2 são os fios ou melhor, um deles é um neutro e os outros 2 são as fases. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Olha, eu vou deixar aqui do lado e também na descrição do vídeo o link para você acessar a playlist com o conteúdo que preparamos a partir da Semana da Elétrica que nós fizemos. Tem muito mais conteúdo como esse que vocês viram. Então, não perde essa oportunidade, e se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar tudo aquilo que a gente posta em primeira mão, se inscreve no canal, marca lá no sininho para ser avisado, combinado? E te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!